Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora, antes de passar para o próximo exemplo, gostaria de fazer um comentário sobre variáveis internas de uma classe, né, serem públicas ou privadas. Então, veja, no exemplo anterior que nós fizemos sobre a fração, aqui, ó, quando eu defino num e dem desse jeito aqui no construtor, eu estou definindo as variáveis internas, numerador e denominador, como públicas. O que significa uma variável ser pública? Se eu criar aqui uma instância F1 recebe fração, né? Vou abreviar por frática. 1,2. O que que acontece? Se elas são públicas, eu posso vir aqui no meu código e fazer, por exemplo, um comando print f1.num, tá certo? Eu tenho acesso direto, ou então eu faço assim, ó, f1.num recebe 10 agora, f1.dem recebe 15. Eu altero a variável interna porque elas são públicas. Qualquer pessoa de fora pode alterar. É possível declarar variáveis internas como sendo privadas. O que é uma variável privada? Ela não permite que pessoas de fora, meu objeto criado F1, uma pessoa de fora vem lá e faça assim, ó, F1.num recebe 10. Vai dar erro, vai falar, opa, você está tentando mexer numa variável privada. Erro. Tá certo, pessoal? Isso dá mais segurança, né? Não permite que você modifique o estado interno de objetos simplesmente acessando a variável deles. Como a gente faz isso em Python? Adicionando esse prefixo aqui, ó, underscore, underscore, duplo underscore antes do nome da variável. Então, em aplicações pequenas, isso não, como as que a gente vai ver aqui no curso, não faz muita diferença. Mas quando você começa a trabalhar com projetos grandes, aí é sempre legal você pensar, isso aqui vai ser público ou privado, hein? Será que não é bom eu privar? Porque aí, né, ninguém vai conseguir acessar de fora, e só, né, e aí você tem mais consistência interna, né, dos seus dados, tudo bem? Então, como que a gente faz quando a gente tem uma variável privada e quer alterar ela? Nunca vou poder alterar, mas que estranho. Você pode, desde que você crie as operações, os métodos get e set. Então, você vai criar lá get num, get, set num. Esse método get set vai te retornar o get, sei lá, get num na fração, ele vai simplesmente retornar o valor do numerador. E o set num, ele vai permitir que você passe um número, que ele pegue e jogue lá dentro da. Tudo bem? Aí você só pode fazer isso através dos métodos, certo? Porque aí no método você pode tratar. E se alguém, algum espertinho lá, um hacker, quer fazer assim, então eu vou bugar o código dele. Em vez de passar um número, eu vou passar no numerador um número, eu vou passar uma letra A. Vou passar a letra A. Aí vou bugar ele, aí eu tenho acesso lá ao código interno e não sei o quê. Eu vou tentar bugar. Você pode fazer no método set, você já fala, vou tratar qualquer espertinho que tentar passar o que não for número, eu vou barrar, eu não vou deixar, porque eu não quero que bugue o meu código. Então, é para isso que a gente faz gets e sets, tudo bem? Essa é a ideia. Não é algo que a gente vai exercitar muito aqui, mas existe isso, tá, pessoal? Bom, então vamos para um exemplo que é uma classe que chama equação do segundo grau. Antes, pessoal, isso aqui todo mundo sabe, mas eu acho que é legal mostrar. Por que que a fórmula de Bhaskara, né, que a gente usa para resolver uma equação do segundo grau? Então, olha, vamos verificar que realmente a gente pode chegar nessas duas formulinhas aqui. Uma simples prova matemática de que a solução, de fato, é dada pela fórmula de Bhaskara. Então, quando a gente tem uma equação do segundo grau nessa forma, ax2 mais bx mais c igual a zero, eu posso dividir tudo por a. Por quê? Porque se é a equação do segundo grau, a não é zero.
Então, quando divide tudo por A, a gente chega nisso aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai completar o quadrado aqui desse lado, digamos aqui, esquerdo. Tudo bem? Então, eu vou, digamos, adicionar e subtrair no lado esquerdo, ou adicionar de ambos os lados, B2 sobre 4AC. Tudo bem? Soma dos dois lados. Não altera em nada. Somando uma constante dos dois lados. Depois, olha, isso aqui é um quadrado perfeito, né, pessoal? Isso é o quê? É x mais b sobre 2a ao quadrado. Colocando aqui, num único, tirando o mínimo, colocando em cima, ó, tira o mínimo, 4a ao quadrado vai sobrar b2 menos 4a dividido por a, 4a. 4 ao quadrado dividido por A, 4A vezes C, 4AC. Tirando aqui, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, x mais b sobre 2a, mais ou menos raiz do delta sobre 2a. E aí, isolando x, passo menos b sobre 2a, tá vendo? Então, realmente, olha lá, a solução é dada pela formulinha de Bhaskara. Então, o que a gente vai fazer aqui? Queremos fazer, ó, o exercício, implementar uma classe em Python para representar uma equação do segundo grau. Ela tem que ter três atributos, três números reais, A, B e C, que são números reais, e que eles denotam os coeficientes da equação quadrática. O delta, o x1 e o x2, eles são valores que inicialmente recebem none, not a number. Eles vão ser calculados depois. Então, veja, pessoal, nós vamos chamar aqui, ó, como que fica o código? Nós vamos chamar aqui, from math, import sqrt, então eu estou importando a função raiz quadrada do pacote math, e aqui eu estou importando a funçãozinha isNum do pacote math. Basicamente, ela verifica se um número é none, se é not a number ou não, tá? Então, veja, a classe equação quadrática, eu poderia dar o nome que eu quisesse. Como que vai ser o construtor? Quando eu for lá escrever assim, ó, e que, sei lá, equação recebe equação quadrática. O que eu tenho que passar para ele? O A, o B e o C. Só que lembra que o self sempre vem, que é uma referência para o próprio objeto. Sempre tem que vir. Então, olha só, pessoal, aqui eu estou usando variáveis privadas. Então, ó, por isso que eu estou colocando aqui self ponto underscore underscore A. Tudo bem? Porque eu quero que A seja protegido. Uma vez que minha equação quadrática esteja definida, o cara não vai poder ir lá e modificar o valor do A diretamente, tá? Então, ó, float de A. Self B, mesma coisa, privado. O B é privado. Float B. Self C, C é privado. C, float C. Self do delta privado, vou chamar aqui, ó, float de none. Isso aqui é um jeito de você especificar assim, ó, é uma variável do tipo real, mas ela ainda não tem nenhum valor numérico ainda associado a ela. A solução também. Aí eu venho aqui e faço, olha lá, pessoal, os gets e sets, tá vendo? Get A, retorno self ponto barra barra A. Get B, retorna self barra barra B. Get C, mesma coisa. E como que é o get delta? Olha lá, self barra barra delta. E o set A, agora eu vou falar. E quando eu quiser mudar o valor de A? Set A. Então, é o self barra barra recebe float do novo valor de A. É o meu set. Aqui que eu falei para vocês que se algum espertinho quiser passar uma coisa que não é número, passar uma letra, tem que tratar aqui. Eu não vou fazer tudo isso, porque senão fica muito grande aqui, mas você pode tratar. Olha, não pode ser caractere, não pode ser string, né? Senão vai bugar o meu código. Tudo bem, pessoal? Então, os sets, os gets e sets estão aqui. Aí vem, ó, como que é a função? Quando eu der um print, pessoal, quando eu der um print equação, por exemplo, equação é o meu objeto. Quando eu printar print objeto, o que eu quero que saia na tela? Olha que bacana. Eu quero que saia essa string aqui, ó. Essa string aqui, ó. Que é o quê? Olha lá, é
eu converti o A para string, concatenei com, olha lá, x quadrado mais, aí eu concatenei, tá vendo? Isso aqui, ó, tá entre aspas, é a minha string. Aí eu vou concatenar com string de B, converti o B para string, mais, olha lá, a string aqui, x, mais, e concatenei com a string de C. Tudo bem? Então, é só para escrever lá na tela, bonitinho. Ó, 2x quadrado, sei lá, mais 6x mais 5, tá? Uma outra função aqui, ó, que, só para eu verificar, é quadrática? Veja, se o A for diferente de zero, retorna true. Porque se alguém digitar A igual a zero, pessoal, eu não vou poder aplicar a formulinha de Bhaskara, porque tem aqui, ó, dividido sobre 2 vezes A. O A é zero, né? Vai bugar também o meu código. Então, é quadrática? Ela vê, se o A for diferente de zero, retorna true. Tudo bem? Calcula delta. Self de delta recebe, olha lá, self do B ao quadrado menos 4 vezes o self A vezes self C. Esse é o delta. Raiz real. Verifica se a equação possui raiz real. Olha lá, raiz real de self. O que que eu faço? If self de delta maior ou igual que zero, retorne true. Se o delta é positivo. Por quê, pessoal? Porque tem a raiz, tem caso de raiz negativa, aí não tem raiz real, né? É número complexo. Mas aqui a gente só vai resolver no caso de raiz real, tá? E tem, finalmente, a função resolve, né? Quando eu chamar lá equação ponto resolve. O que que ela vai fazer? Olha lá, eu aqui só estou copiando o A e o B, ó, o self de A estou jogando em A, self de B. Por quê? É só para diminuir aqui, ó, só para eu não ficar, pessoal, precisando escrever toda hora aqui na equação, self de B fica muito grande, não cabe na linha, né? No código. Então, só por isso. Olha lá, primeira coisa, verifica se é quadrático. If self ponto é quadrática, se isso aqui for verdade, aí ele entra no if. Self ponto calcula delta. Então, ele vai jogar lá no valor de delta, olha lá, calcula delta, ele vai atribuir no self ponto delta um valor. Então, eu estou pegando aqui, delta recebe self. De novo, só para não ficar carregando esse self na frente aqui, ó, e as equações aqui ficarem muito grandes. Aí, o que eu vou fazer? Verifica se as raízes são reais. If self ponto raiz real, aí eu calculo, olha lá, self x1 recebe menos b menos raiz de delta sobre 2a. Self x2 menos b mais raiz de delta sobre 2a. E eu dou um return aqui, retorno self x1, self x2. Se não, pessoal, se o raiz real for falso, eu imprimo na tela. Equação não admite raiz real. Pronto, não admite. E se esse é quadrática não for verdade, else desse if aqui, eu imprimo na tela. Equação não é do segundo grau, coeficiente A igual a zero. Então, não posso aplicar Bhaskara. Tudo bem, pessoal? E aí vem o seguinte, nós vamos começar agora, ó, eu não posso já criar um programa principal no próprio comando, no próprio arquivo em que eu defino a classe. Eu posso. Então, ó, esse arquivo, eu posso dar o nome que eu quiser lá, .py, né? Eu ponho lá, sei lá, equação do segundo grau, .py. Então, no mesmo arquivo, eu defino a classe, tá, pessoal? Definir a classe. E aqui, ó, vocês já devem, quem já programou em Python está familiar com essa. Quem não está familiar, eu vou explicar. O que é esse if / name igual main? Eu estou dizendo o seguinte: se eu estiver executando esse arquivo, se ele estiver sendo executado, eu vou executar esses comandos que estão aqui. Então, além de carregar a classe no ambiente, ele carrega a classe no ambiente e já usa, e já faz esses comandos aqui, porque eu estou executando, né? Se eu estiver executando esse programa,
eu vou, além de carregar a classe no ambiente, eu vou usar ela. Então, olha lá, como que eu crio um objeto daquela classe? Equação igual, equação quadrática é o nome da classe. E eu passo como parâmetro o A, o B e o C. 1 menos 5, 6. Tudo bem? Aqui, apenas um comentário. Se vocês tirarem esse comentário aqui do print, ó, se você tentar dar um print na equação ponto, barra, barra, A, vai dar erro. Por quê? Porque a é uma variável privada, não é pública mais, tá? Vai dar erro. Aí eu dei um print na equação. Por que que esse comando dá certo? Porque eu fiz aqui, eu defini essa função, str, né? E ela vai imprimir na forma de uma equação de segundo grau. Então, eu consigo usar print no objeto. E aí, qual é o resultado? Eu dou lá print, vou imprimir na tela, equação ponto resolve. Abre e fecha. Por quê? Resolve num só, tá vendo? Quando, pessoal, um detalhe, quando eu só passo self, ó, quando eu só passo self aqui, eu não preciso chamar nada aqui. Por quê? Porque o self, na verdade, já é a instância do próprio objeto aqui, a equação, tá bom? Então, quando eu crio um método que eu só passo self para ele, quando eu for chamar ele aqui no objeto, objeto ponto, né? Não vem nada aqui. Eu não vou escrever self, ou então eu não vou escrever aqui equação, não vou passar nada. Deu para entender? Quando eu só tenho self, é ele simplesmente não. A mesma coisa que quando eu criei a equação quadrática, se vocês olharem no construtor aqui, ó, tem um self aqui, mas eu simplesmente ignorei. Eu não passei nada aqui, ó. O self eu ignorei. É assim mesmo. O self você ignora. Você não usa nada. Tudo bem, pessoal? Então é isso. A ideia é nós tivemos aí uma classe que define um tipo abstrato de dados para uma equação do segundo grau. Então, eu posso generalizar isso aqui, né? Se eu quiser fazer uma equação do terceiro grau, porque tem também, né? Tem uma formulona fechada lá para calcular a solução de equação do terceiro grau. Então, se eu quiser criar uma classe chamada equação cúbica, eu posso, só que aí, quando eu chamar o resolve, né, pessoal, não vai ser o Bhaskara mais, né? Vai ser uma formulona bem maior lá. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria, então. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até mais.